Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 19 de agosto de 2025, terça-feira. O Senhor chorou. No Evangelho de Lucas é narrada a lamentação que Jesus faz ao ver a cidade de Jerusalém. Entre lágrimas, Jesus disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. No Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Este trecho conta literalmente que quando Jesus estava chegando a Jerusalém, viu a cidade e começou a chorar antes de seu lamento sobre a paz. Contudo, no capítulo 13 de Lucas, Jesus já havia dirigido palavras tristes sobre Jerusalém ao prever sua morte naquela cidade. A história confirmou o lamento de Jesus com a destruição do templo, aproximadamente 40 anos depois das palavras de Jesus, e no ano de 135, toda a cidade foi arrasada para dar lugar a uma nova cidade idealizada pelo imperador Adriano, atualmente chamado pelo nome em latim de Nominus Flevite, quer dizer literalmente o Senhor chorou. O santuário se ergue no lugar em que Jesus teria pronunciado essas palavras e chorado, em uma espécie de mirante sobre a cidade de Jerusalém. Além dos episódios bíblicos, os cristãos já peregrinavam para esse local chamado de Monte das Oliveiras lá no século IV, segundo os relatos de Eusébio de Cesareia e da peregrina Egéria. O templo atual foi construído em 1950. O projeto foi realizado pelo arquiteto Antônio Barluzzi com a supervisão dos frades franciscanos. A forma do edifício assemelha-se a uma gota, apelado assim às lágrimas de Jesus. No chão estão mosaicos preservados desde o século VII. Em sua homilia do século IX, Orígenes interpreta o choro de Jesus sobre a cidade santa de Jerusalém e questiona: me pergunto se por acaso aquelas lágrimas não se referem também à nossa Jerusalém. Nós somos de fato a Jerusalém sobre a qual Jesus chorou. Nós que acreditamos possuir grande conhecimento dos mistérios. Jesus chora por causa de Jerusalém. Jesus chorou certamente quando era criança e chorou pelo seu amigo Lázaro. O seu pranto agora é diferente. O motivo do pranto do Filho de Deus é a recusa do seu amor infinito por parte dos homens, porque não reconheceram o tempo em que foram visitados. O Deus que chora por nós é o Deus de Jesus Cristo que se faz homem e que partilha plenamente a nossa mesma condição humana, e por estar assim tão envolvido na história humana passa a ser cada um de nós plenamente, e não olha impassível para a miserável condição do homem pecador, mas entra na história porque tem esta solicitude com o bem do homem, ao qual está vinculado por um pacto de eterna aliança. Todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz. A cruz era um instrumento de tortura. A pessoa pregada na cruz sofria muito e agonizava enquanto os passantes viam aquilo. Era uma maneira de impor o medo, por isso os romanos faziam certa publicidade da crucifixão. Quando os evangelhos contam que foram quebradas as pernas dos crucificados com Jesus, era para aumentar a tortura e para, não podendo se apoiar nos pés, ficassem sufocados com o peso do corpo. Era um instrumento de tortura que levava inevitavelmente à morte. E o morto na cruz ficava exposto como exemplo a não ser seguido. Era uma punição exemplar. Nós sabemos também que Jesus foi sepultado às pressas por intermédio de José de Arimateia e de Nicodemos. O sepulcro era novo, escavado na rocha. As mulheres que seguiam Jesus não tiveram tempo de preparar o corpo como convinha, com perfumes e óleos. No sábado, dia santo, não fizeram esse trabalho, mas logo cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena estava lá para prestar suas homenagens. É interessante notar como a morte de Jesus foi real. Isto é, não foi somente simbólico ou indolor, como alguns afirmaram ao longo da história, infelizmente. A morte de Jesus foi muito sentida por Arimateia e Madalena, e para eles era importante dar dignidade ao Mestre mesmo depois de morto. A desesperança não tomou conta deles, mas sim um amor a Jesus. Acredita-se que no início do cristianismo havia peregrinações ao sepulcro vazio que atesta a ressurreição de Jesus. Esta crença se dá pelo fato de o imperador Adriano ter ordenado a construção de uma nova cidade sobre Jerusalém por volta do ano de 130, e o local onde estava o túmulo de Jesus
Jesus foi aterrado para a construção de um templo dedicado a Vênus. No século IV, Constantino com sua mãe Helena redescobriram os lugares cristãos, construíram um majestoso templo no Santo Sepulcro que resistiu a diversos ataques e à ocupação islâmica. No ano 1000, o Santo Sepulcro foi ocupado e iniciaram-se as cruzadas. Retomadas as construções, os cristãos retomaram as peregrinações. Até hoje, milhares de pessoas de diversas comunidades têm Jerusalém como um centro de referência para a fé. O Santo Sepulcro é gerido pelas comunidades católicas, ortodoxas e acolhe peregrinos de todo o mundo. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chora pelos nossos pecados. E nós devemos chorar de não abandonar os pecados e viver a graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor, graças a Deus. Tirarei de vosso peito vosso coração de pedra, no lugar colocarei novo coração de carne. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Dentro em vós eu plantarei o meu espírito. Amareis os meus preceitos, seguireis